Até aqui, nós vimos na série todos os mandamentos, um por um. Nós vimos a necessidade de falar sobre a lei de Deus, sobre os mandamentos, devido à crise moral que a nossa sociedade vive, enfrenta, as igrejas têm enfrentado também. Nós vimos que a lei de Deus, os mandamentos, revelam o caráter de Deus, mostram quem Deus é. Nós vemos também que a lei de Deus é a vontade de Deus revelada a nós, é aquilo que Deus quer que nós façamos. A lei de Deus não é um meio de libertação, de salvação, mas ela é um novo estilo de vida que Deus quer que nós vivamos. Primeiro Deus salva, depois Ele nos entrega a lei. Porque sem a salvação, sem a libertação que temos em Jesus Cristo, não é possível cumprir a lei. Então nós não cumprimos a lei para receber a graça, mas recebemos a graça de Deus para cumprir a lei. A lei aponta para nós uma necessidade, a necessidade de Jesus. Então nós vemos a lei, ela aponta o pecado que é em nós, ela aponta o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos falhos, e só nos mostra a nossa fraqueza, a nossa incapacidade de cumprir ela. Então, por isso que é necessário nós termos Jesus na nossa vida. Porque em Jesus nós podemos cumprir a lei. Por isso que mostra essa necessidade. Jesus, ele veio e reafirmou a lei, ele cumpriu a lei. Ele viveu uma vida perfeita. Muitas vezes nós só destacamos a morte de Jesus. Nós falamos, que graças à morte de Jesus, o sacrifício dele, nós temos salvação. Mas esquecemos que não foi só a morte, o sacrifício dele. Foi a vida dele. Foi o fato dele também ter vivido uma vida perfeita. Ele cumpriu a lei no nosso lugar. Então ele sofreu a penalidade, ele sofreu a culpa que era nossa, pelos nossos pecados ali na cruz, e a vida dele, pelo fato de ter sido uma vida justa, justificou também os nossos pecados. Então, graças à vida e à morte de Jesus, que nós somos justificados, que nós podemos dizer que somos salvos, temos vida eterna. Amém? Amém. Bom, como eu falei que a lei ela se divide em duas partes. A parte vertical, que são os mandamentos, os primeiros 4 mandamentos são direcionados ao nosso relacionamento com Deus, e os horizontais, que são o nosso relacionamento com o próximo. É claro que eles se entrelaçam, nós estamos vendo então o último dessa segunda tábua, e o mandamento é: não cobiçarás. Amém? Vamos orar mais uma vez, antes de nós prosseguirmos? Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado, Deus, pela Tua graça. Obrigado, Pai, pela salvação que temos em Ti, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Te pedimos, ó Deus, te clamamos, ó Deus, que fale aos nossos corações, ó Pai. Que a Tua palavra, Deus, possa se fazer viva, Deus, em cada um de nós, ó Pai. Tira tudo aquilo que... Tire o foco, Deus, de nós compreendermos aquilo que Tu tens a nos falar. Tira tudo aquilo, Deus, que venha desviar a nossa atenção, Deus, daquilo que é essencial, Deus, daquilo, Pai, que não só traz conhecimento, mas transforma as nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos ser, ó Deus, bons ouvintes, ó Pai. Possamos crer, ó Deus, que a palavra de Deus, ela renova, Pai, ela regenera a nossa vida, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Muito bem. Não é o fato desse mandamento ser o último que ele tem pouco valor. Ele é o último mandamento, mas
ele é tão importante quanto os outros. Eu digo que ele está envolvido em todos os outros mandamentos. Tudo começa pela cobiça. Tudo começa pelo desejo, pelo pecado no nosso coração. Nunca se esqueça disso. Esse é um mandamento que ele não é externo, ele não é um crime como não matarás, mas ele é algo do coração. Ele mostra os nossos desejos e a intenção, né, que habita dentro do nosso coração. Você não furta por causa da cobiça, você furta por causa da cobiça, você mata por causa da cobiça, você adultera por causa da cobiça, você tira Deus do primeiro lugar da sua vida. Então tudo começa pela cobiça. Você chega até o ponto de cometer um crime, de não matar, mas nasce no nosso coração através da cobiça. Interessante que, se a gente for olhar outros códigos morais de outros povos, outras civilizações, na época lá até do povo de Israel, você vai encontrar não matarás, você vai encontrar não adulterarás, você vai encontrar quase todos os mandamentos, mas você não vai encontrar esse mandamento interno, esse mandamento do coração. Você não vai encontrar esse mandamento de não cobiçar a vida do próximo. Então pode encontrar quase todos os outros, mas esse exclusivamente você não vai encontrar. Então a cobiça, ela nasce no nosso coração, ela não é algo que começa, né, pelo externo, é algo que começa internamente nas nossas vidas. Ela é um desejo, só que não é qualquer desejo, é desejar algo que não nos pertence, é desejar algo que é do nosso próximo, algo que é do nosso irmão, algo que é do nosso amigo, do nosso vizinho. Então o desejo não é ruim, o problema não está no desejo. Nós vamos ver vários momentos e várias pessoas na Bíblia desejando por algo. Então você vai ver Sara e Ana desejando ter filhos. Você vai ver no Cântico dos Cânticos desejo, né, os casais, né, por uma intimidade sexual. Isso é visto como algo bom. Você vai ver em Provérbios encoraja a nós sermos bons trabalhadores, para nós termos uma boa condição de vida. Então não é errado você desejar um progresso familiar, você desejar uma boa situação financeira. Isso não é errado. Desejar mais de Deus, desejar mais do Espírito Santo na tua vida, também isso não é errado. Convém até que você deseje cada vez mais isso. Paulo desejou morrer. Então você olha lá em Filipenses 1:21, ele desejou morrer para estar com Cristo. Então o desejo em si não é o problema, mas o problema é quando nós desejamos coisas erradas ou quando nós desejamos coisas boas da maneira errada. Tem C.S. Lewis, ele fala que o problema não é que desejamos demais, mas sim que desejamos muito pouco, como uma criança ignorante que prefere ficar fazendo bolinhos de lama em uma viela sórdida porque não consegue imaginar o que significa a dádiva de um feriado na praia. Ficamos muito facilmente satisfeitos. Ou seja, o problema é que nós desejamos os prazeres do mundo, o problema é que nós desejamos os prazeres passageiros, nós desejamos o pecado. O problema é que nós desejamos coisas que não fazem parte daquilo que Deus quer dar a nós, aquilo que Deus quer proporcionar
a nós. É como se Deus estivesse dizendo assim para nós: olha, eu tenho algo muito melhor e algo muito mais duradouro para você. Mas nós preferimos, desejar as bugigangas e as coisas que o mundo dá valor, mas não tem valor nenhum na presença de Deus, e não tem valor nenhum que venha nos agregar na nossa vida. E infelizmente nós desejamos mais ter o sabor do pecado na nossa vida e uma vida de pecado do que uma vida com Jesus. A cobiça, onde nós vemos a cobiça? Qual é o primeiro lugar que nós vemos a cobiça na Bíblia? Éden, lá atrás. Foi o pecado do diabo. Ele ele desejou a glória que não era dele. Ele desejou a glória que não era dele. Entendeu? Ele quis ser Deus. Esse foi o grande pecado de Satanás. Isso foi antes do Éden, desculpa. Mas no Éden também nós vemos a cobiça por parte do homem, por parte da mulher. Vocês viram? Tudo nasce na cobiça, esse desejo. A cobiça e a inveja, elas andam de mãos juntas. Elas são um casal perfeito, digamos assim, da maneira errada, claro. A diferença é que a cobiça vai além de desejar o que é do outro. A inveja é quando você deseja algo que é do outro, algo que o outro tenha. Mas a cobiça, ela deseja que o outro não tenha também. Você não só deseja o que o outro tem, mas você quer que o outro não tenha aquilo mais. Que aquilo seja algo somente seu. E que a glória seja somente sua. Então, queremos para nós o que pertence ao outro. Pensamos apenas no que é bom para nós. Nós não nos importamos com o nosso próximo. Alguns exemplos. Quem nunca ouviu isso, A grama do vizinho, ela sempre é mais verde. Não importa o que você tenha, pode ser até melhor, mas impressionante, Parece que você sempre quer a do vizinho. A cobiça é quando nós desejamos a mulher do vizinho. Não é uma mulher como a do vizinho, é a mulher do vizinho. A mulher do vizinho sempre vai ser melhor, entendeu? Você sempre vai, e você quer que ele fique sem a mulher. Você quer desgraça. A cobiça faz com que você queira o que o outro possui. Você sempre vê algo melhor no que o outro tenha. Como a mulher do vizinho, ela é trabalhadora, como ela é carinhosa, sempre melhor. Mesma coisa, o homem da vizinha, Não quer um homem como o homem, não, é ele. Essa é a cobiça. Invejamos e cobiçamos, o carro do vizinho, os filhos do fulano, aquele colega de trabalho que chegou depois de você na empresa e ganhou uma promoção. Você cobiça isso, você tem inveja disso. A casa do teu vizinho, tudo vizinho hoje aqui, a família do ciclano, para não ser só o fulano. Nossa, que família linda! Nossa, que família maravilhosa! Eu queria essa família para mim. Ele cobiça e muitas vezes a pessoa vai em busca da família do outro. Destrói a sua e destrói a outra. É como uma criança egoísta. Eu acredito que toda criança ela vai ter uma fase egoísta, entendeu? É impressionante. Toda criança que eu conheço, em algum momento ela vai ter uma fase egoísta. É muito legal para mim, para elas não deve ser muito legal.
quando há uma família, tem várias crianças já, aí a criança vai e ganha um presente muito legal. Bom, já que eu tenho menina, aí vai que a Sofia ganha uma Barbie super chique das galáxias, hein, né? Super Barbie. Aí, digamos que ela tem uma irmãzinha, a irmãzinha ganha um presente maior, um presente melhor. Ela abandona, quem nunca viu uma criança abandonar o presente que ganhou e querer o presente do irmão ou da irmã. E faz aquele berreiro, não, porque eu quero aquele. E aí ela ganhou algo muito bom, ela tem algo muito bom, mas ela quer aquilo que não pertence a ela, aquilo que a amiguinha ganhou, aquilo que o amiguinho ganhou. Então é muito interessante. E a cobiça, ela gera em nós sentimentos muito ruins. Por que ele e não eu? Por que você conseguiu isso? Eu queria isso. Estou com raiva porque você está feliz. E eu ficaria mais feliz se eu pudesse trocar de lugar. Nós queremos o lugar, a vida da outra pessoa. Tem até alguns filmes com essa temática, né, da pessoa cobiçar tanto e desejar a vida do outro. E acontece aqueles fenômenos, né, de se trocar as vidas e tal. Bom, ou seja, a cobiça, ela é um desejo de reconhecimento, um desejo que nós temos de trazer a glória para nós mesmos. E a cobiça foi, de novo, um pecado, Satanás. Ele desejou ser igual a Deus. A cobiça, ela é uma expressão de descontentamento. Descontentamento não com a vida, mas um descontentamento com Deus. De Jong fala, no livro aquele que a gente está usando bastante aqui, ao cobiçar deixamos de acreditar que Deus é suficientemente grande para nos ajudar, ou que Ele é bom o bastante para se importar conosco. A cobiça é um descontentamento nosso, é uma expressão do quanto nós achamos que Deus nos deve. Gera um descontentamento, a gente não está contente com nada, nada é suficiente, nada é o bastante, nada é bom, e a gente chega a achar que Deus nos deve algo. Quem somos nós para achar que Deus está em dívida conosco? Eu acho que é o contrário, só acho. Depois você pensa aí. Reclamamos com Deus, muitas vezes nós brigamos com Deus, indagamos Deus, por que acontece aquilo na vida do outro? Aí nós comparamos até com os ímpios, né? Por que o ímpio lá prospera e eu não? Vamos sempre tendo comparações, né? Olhando as pessoas e comparando e cobiçando. O fato é que nós não estamos contentes com aquilo que Deus tem nos dado, aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Então a cobiça, ela é um descontentamento. É impossível nós amarmos a Deus de todo o nosso coração, amarmos o próximo como nós mesmos e cobiçarmos. Vocês viram? É incompatível. Como é que você vai amar o próximo se você deseja o que ele tem e o mal dele? Como é que você vai querer amar a Deus se você não sente que Deus é suficiente para ti? Você não se contenta simplesmente com Deus e com Jesus? A cobiça, ela é uma idolatria. Você vai ver isso lá em Colossenses 3:5. Pois diz que não posso viver sem aquela pessoa, sem aquele lugar ou aquele bem. Quando nós cobiçamos algo de alguém e ainda temos aquele sentimento tipo, eu não posso viver sem aquilo, eu nunca vou ser feliz se eu não tiver aquilo, eu nunca vou ser feliz se eu não estiver naquele lugar.
Eu nunca vou ser feliz se eu não conquistar isso. Nós botamos sempre uma condição e colocamos a nossa felicidade, a nossa satisfação em um bem, em uma coisa. Esse bem, essa coisa, ela acaba se tornando o nosso Deus, o nosso ídolo. Então a cobiça faz com que nós sejamos idólatras, faz com que a gente troque o lugar de Deus nas nossas vidas. Ela cria um Deus que brota dos nossos desejos. Nós sempre estamos desejando algo. Quais são os sinais da cobiça? Como que nós percebemos que nós estamos cobiçando? Como que nós vemos isso? Quando nós machucamos as pessoas em busca dos nossos interesses. Quando nós fazemos o que for possível, até o impossível, para nos destacarmos ou para conquistarmos algo. E para alcançarmos isso, nós passamos por cima das pessoas. Infelizmente, isso é algo muito comum no meio, num todo, essa mentalidade, né, de fazer o que for possível, né, para alcançar os nossos interesses e os nossos objetivos. E eu estou falando aqui de passar por cima de pessoas. Não me interessa quem seja, às vezes são pessoas da própria família, às vezes são amigos queridos, amigos próximos, são irmãos, e as pessoas não estão nem aí para a vida do próximo, contanto que os seus interesses sejam alcançados, que a sua satisfação seja alcançada. Impressionante o que as pessoas são capazes de fazer, não diria mais o que nós somos capazes de fazer muitas vezes em prol desse desejo, né, de cobiçar, de querer algo que não é nosso. Um outro sinal é o fato de nós estarmos preocupados por ganhar mais sempre, por acumular mais coisas. E nós não estamos contentes com o que nós temos e nós sempre queremos mais. E um adendo aqui, não é pecado. Deus não diz que você não pode ter mais bens, que você pode ter coisas, que você pode ter carro, casa, mas que você use tudo aquilo que você tem para abençoar as pessoas. Que não seja pelo fato de você possuir e ter apenas. Até é muito bom que cristãos prosperem e tenham condições de poder abençoar outras pessoas, poder usar da sua condição de vida, poder usar daquilo que Deus lhe deu, que você possa usar da sua condição para abençoar, para ajudar, para poder investir nas vidas das pessoas que tanto precisam. Mas o cobiçador não, ele quer mais para ele quer acumular bens e riquezas, ele é um acumulador. Eu acho interessante, eu gosto muito desses programas bem estranhos assim, bem estranhos. Tem um programa que eu gosto de assistir que mostra a vida dos acumuladores lá nos Estados Unidos. E te digo mais, isso já está presente aqui no Brasil, já presente, né? Eu tinha, não quero, até cortei isso faz um bom tempo, já eu estava indo por esse mesmo caminho. Né? Quando a gente começa a acumular tralha em casa, né? E a gente vai botando tudo como vintage, né? Como colecionador, né? Então, segurar. Mas eu fico impressionado com a quantidade de coisa que as pessoas acumulam nesses programas. Mas é assim, ó, carros, tudo largado.
Os carros, por exemplo, as pessoas que acumulam carros, eles têm terrenos, campos assim, com vários carros, carros bons. Eu queria ter uma lata velha daquela para poder dar uma reformadinha. E eles não usam, eles não vendem, eles não dão, e aquilo ali fica ali, ó. É só para saciar a vontade deles de possuir algo. E cada vez mais eles vão comprando e acumulando mais. Esse dia eu estava olhando um programa, o cara tem um negócio da Coca-Cola que é bem raro, é tipo um negócio que de isopor. Como é que é o negócio de isopor que a gente tem? Um cooler da Coca-Cola antigo, raro. É raro. O cara lá, que caça as relíquias lá, falou, cara, isso aqui é raro. E em boas condições, então. O cara tinha uns 7. Todo um do lado do outro, assim. Mas aí ele já estava bem disposto já a se livrar, né, das coisas, né? Então ele topou, né, mas não vendeu tudo. Precisa ficar com um pouquinho para ele lá. Você pode estar cobiçando caso não esteja disposto a abrir mão do que já tem. Aonde nós vemos isso na Bíblia? Quem não quis abrir mão do que tinha para ter a vida eterna, para conhecer a Jesus profundamente? O jovem rico. Interessante que Jesus pergunta para ele a lei, Jesus fala ali para ele, né? Jesus recitou, né, parte dos mandamentos da segunda tábua da lei ali: não matarás, honra teus pais, não roubes. E o jovem falou: ótimo, tudo isso eu tenho cumprido, tudo isso eu tenho feito. O jovem rico, ele riscando a tabelinha, né? Tá tudo perfeito. Só que Jesus, ele conhece o nosso coração. Jesus sabia exatamente qual era o problema, o que faltava na vida do jovem rico. Aí vai Jesus lá e fala: vá, vende tudo que você tem e dê aos pobres. E o jovem rico pegou e foi embora. O problema do jovem rico aqui era uma falta de generosidade. Ele preferiu os bens, ele preferiu a riqueza dele a Jesus. Ele cobiçou, ele idolatrou, então ele preferiu não abrir mão daquilo que ele tinha. Você pode estar cobiçando caso esteja resmungando com frequência da sua casa, do seu cônjuge, da qualidade ou da quantidade dos seus bens, da sua vida no geral. Você pode estar cobiçando quando você reclama de tudo que você tem. Nada que você tem é bom ou é o bastante para você. O seu liquidificador não presta, o seu carro é ruim, a sua casa não é boa, o seu marido é um traste, entendeu? Os seus filhos são os piores, tudo. A sua família não é boa, você é um murmurador aí. E você sempre está condicionando a sua felicidade não ao que você tem, mas o que você pode ter. Você sempre está à espera de algo novo, algo que trará a você uma satisfação, algo que parece que nunca chega, sempre vai vir. Se eu tiver isso, eu vou ser feliz. Eu não sou feliz, mas se eu tiver um carro desse aí, nossa, se eu tiver um carro desse, vou ser o cara mais feliz do mundo. Se eu tiver uma mulher daquela lá, aí eu vou ser feliz. Nossa, se meus filhos fossem assim, nossa, como eu ia ser feliz. E sempre, se eu tivesse um trabalho assim, se eu ganhasse tanto. E nunca ouviu isso, quem nunca falou isso, desejou isso.
O antídoto da cobiça, ele está lá em 1 Timóteo 6,6. Diz lá: no entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si grande riqueza. O antídoto para a cobiça é devoção, piedade a Deus e contentamento. Nós temos que nos contentar com o que nós temos. Nós temos que nos contentar com o que Deus nos deu, com a vida do jeito que ela é. E não sei, você, eu acho que essa questão aqui, ela nem está ligada às nossas necessidades, porque nós reclamamos de barriga cheia. Então, a gente está vivendo aí dias aí, fez uns friozinhos aí, né? Fazia tempo que eu não via um frio assim aqui em Livramento. E às vezes a gente reclamando, né? Cara, quanta gente aí passando necessidade aí, gente. Tanta gente que não tem um teto decente, não tem uma condição decente. Eu conheço todo mundo aqui, sei que por mais simples que nós possamos ser, nós temos condição, Deus tem cuidado de nós. E mesmo assim, como nós reclamamos, nós não nos contentamos com aquilo que Deus tem nos dado. E Deus tem nos cuidado. Nossa, não estou podendo comer carne, não estou podendo comer frango, sei lá. Mas está podendo comer. Deus está podendo dormir embaixo de um teto. Entendeu? Você tem uma igreja, você tem uma família, você tem amigos. Então, como nós não nos contentamos? Nós precisamos nos contentar com aquilo que Deus tem nos dado. Esqueça, se ao menos eu tivesse isso, espaço, finalmente eu seria feliz. A nossa felicidade não pode estar condicionada a algo que nós teremos, a um bem, a uma coisa, ou uma pessoa, ou uma situação financeira, ou uma condição de vida, ou a um lugar que você deseja morar. A nossa felicidade não está ligada a nada desse mundo. Sabe aonde que nós temos que ver a satisfação e nos sentirmos satisfeitos? Em Jesus. Ele diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Ou seja, o que Jesus está falando aqui? De satisfação. Jesus é suficiente. Jesus e mais nada. Ele é mais do que suficiente para saciar a nossa vida. Ele sacia a nossa vida por inteiro. Ele é o nosso pão da vida. Quem crê em mim jamais terá sede. Nós temos Jesus, por que nós estamos condicionando a nossa felicidade? Mateus 6,33 vai dizer: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Procure buscar a Deus em primeiro lugar, procure ter devoção em Deus. As coisas, as nossas necessidades, e Deus é muito bom, que às vezes Ele nos dá aquilo que nós não merecemos e coisas que são além do que nós necessitamos. Deus é bom demais. Bom demais. Eu nunca imaginei que eu fosse visitar alguns lugares e eu visitei. Eu nunca imaginei que eu fosse comer umas comidas diferentes. Eu como um bom gordinho, fiquei bem feliz. Deus nos dá além do que nós imaginamos. Ele fala lá também que se Ele cuida dos animais, eles vestem as melhores roupas. E olha, é interessante, né? Pode vir o tempo que for,
O mundo fala em desastres naturais, superaquecimento. Pode estar acontecendo o que for aí no mundo aí. Mas os animais sempre são bem cuidados. Sempre eu vejo um passarinho feliz, cantando e comendo. Sempre. E se ele cuida dos animais, que são pequenos, são coisas mínimas, ele não vai cuidar de nós, dos seus filhos? É isso que ele fala. É isso que ele nos promete. Ele cuida das nossas necessidades. E nos dá ainda além. Eu gosto muito do livro de Filipenses, da carta de Filipenses, principalmente pela situação que Paulo estava vivendo. E Paulo, lá no capítulo 4, do 11 ao 13, ele vai dizer: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está falando aqui, né, as pessoas só leem o tudo posso naquele que me fortalece, né, esquecem do que vem antes. Se você ler tudo posso naquele que me fortalece, você vai achar que você pode fazer qualquer coisa na vida que Deus vai te dar condição para você fazer. Não é isso. Paulo está falando aqui. Não importa a situação que você esteja vivendo. E Paulo está falando aqui da prisão. Tá? Para você não achar que Paulo está falando isso aqui de barriga cheia. Ele está falando aqui da prisão. Estamos falando de um homem que viveu grande parte da sua vida sendo perseguido. Grande parte da sua vida preso. Necessitado. Passou fome. Foi açoitado, morreu de uma maneira horrível. Estamos falando de um cara aqui que sofreu bastante. E o que ele está dizendo aqui? Não importa o momento que você esteja vivendo, a situação que você esteja vivendo, seja grato a Deus. Agradeça a Deus. E tenha certeza de uma coisa. E ele está falando aqui com credibilidade, não está falando da boca para fora, ele está falando algo que ele estava vivenciando. Não importa o perrengue que você for enfrentar, a pandemia que você for enfrentar, não importa a situação que você for enfrentar, Deus vai te fortalecer e Ele vai estar contigo. Você pode passar por qualquer situação, qualquer dificuldade, porque Deus vai te fortalecer, Ele vai te sustentar. Ele vai te sustentar. Então você pode não poder enfrentar uma tempestade sozinho, mas com Jesus. Sim. Acho que hoje citaram Pedro, né? Não sei se foi hoje. Qual foi o problema de Pedro? Ele desviou os olhos de Cristo. Ele olhou as dificuldades, ele olhou os problemas, e ele esqueceu, e ele chegou a andar. O texto fala lá que ele deu um passo. Ele estava sobre as águas, enquanto ele estava focando em Jesus. A partir do momento que ele desviou o olhar, que ele começou a ver a tempestade, o mar, aí ele começou a afundar. Aí Jesus vai lá, puxa ele e fala: mas por quê? Por que temeste? O segredo da gratidão, do contentamento, é estarmos satisfeitos em Jesus, é termos confiança em Jesus, é crermos naquilo que Jesus fez. Jesus não precisa fazer mais nada para provar o seu amor por nós. Ele já fez tudo. Nós podemos ter vida hoje, nós podemos
estar aqui hoje porque Ele deu a sua vida por nós ali na cruz. Ele fez tudo aquilo que nós precisávamos. Se não fosse a cruz, se não fosse Jesus, acabou. Fecha a casa e vai embora. Então seja grato a Deus. Então não cobice algo que Deus não te deu. Não cobice algo que é do próximo. Não faça das coisas um ídolo, um Deus. Não tire o lugar de Jesus na sua vida. Esteja satisfeito com o que você tem hoje. Deseje, peça a Deus por uma situação melhor. Trabalhe para isso, vá em busca disso. Mas não coloque uma conquista ou uma situação como essencial para uma felicidade. Procure ser feliz hoje da forma que você vive, da forma que você é. A vida que você tem. Você tem que ver felicidade hoje, agora. Tem uma das coisas que mais me impacta, eu fico assim, muito impactado, é quando eu vejo testemunhos em países onde não é nem questão de pobreza, é questão de miséria. Um dos países mais evangelizados do mundo é a África. Eu já vi alguns vídeos de pessoas lá testemunhando a respeito de Jesus e pessoas que vivem uma situação lá muito miserável. Miserável mesmo, gente. Depender de um avião que jogue alimento. E Jesus está sendo pregado lá, e interessante que as pessoas têm se agarrado em Jesus. Eu acho muito impactante quando uma pessoa que não tem nada, ela é grato por nada. Todos nós temos motivos e coisas para agradecer a Deus. Agora imagina uma pessoa que não tem nada, ser grato a Deus e mostrar um contentamento com o nada que ela tem. Isso só mostra o quanto Jesus preenche toda a sua vida. Eu não estou falando que isso é ideal, não deve ser assim, pessoas não devem viver nessa situação e tal, mas isso é de impactar o nosso coração e a nossa vida quando nós vemos pessoas que não têm nada, mas mostram contentamento, gratidão, confiança e alegria em Jesus. Para vocês verem que a felicidade e a alegria não estão nas coisas e na nossa situação de vida. Está em Jesus Cristo. Está em Jesus Cristo. Eu já contei essa história aqui algumas vezes aqui na igreja. Eu encontrei uma senhora que marcou a minha infância. Marcou a minha infância há muito tempo atrás, né? Eu estou hoje com meus 25, 27 anos, então, tempo atrás, hein? E eu e a Pri, nós tivemos o privilégio de vermos ela mais uma vez, lá em outra cidade. E ela tinha uma vida muito boa aqui, ela ganhava uma pensão por parte do exército, ela tinha uma vida bem bacana. E a gente não lembrava muito dela, mas a gente sabia o quanto ela tinha sido importante na nossa infância. Ela ajudou até as nossas famílias, nos ajudou, nos dava roupa, blusão, bala, né? Então ajudou muito a nossa família. E a gente teve o privilégio de visitar ela. Aí achamos a casa dela, o endereço, e aí a gente viu que ela morava nos fundos da casa do filho. Morava nos fundos da casa do filho. E aí não precisava olhar muito para você ver a diferença, que ela tinha uma vida boa, ela ganhava todo o dinheirinho dela, e lá o filho que administrava.
Então a casa da frente, onde o filho morava, era uma baita casa, né? E o filho não estava, a gente entrou e foi lá, e a casa dela era uma casinha bem humilde, mas bem humilde. E assim, eu e a Pri, a gente chegou, a gente não falou nada para ela, mas o nosso coração estava com um ódio, uma raiva daquela situação, entendeu? Porque a gente viu nitidamente o que estava acontecendo ali. Só que em todo momento ela nos recebeu com uma alegria. Ela não consegue enxergar, não conseguia, ela já está com Jesus já, mas ela não conseguia enxergar direito. Ela nos recebeu com uma alegria, e lembrou da gente, e faceira, e conversando com a gente e tal, e a gente ali também feliz por ela, mas indignado com a situação. E em todo momento que a gente esteve ali, em todo momento, mesmo sem o filho dela estar ali, depois ele chegou, ele ficou meio sem graça e tal, ela não reclamou de nada. Ela não reclamou de nada da situação que ela vivia ali. Ela só fez um lamento, uma reclamação, que foi um soco no estômago meu e da Pri na época. Ela falou assim: eu só lamento uma coisa, eu não consigo mais enxergar direito, eu não consigo mais ler minha Bíblia. Esse era o lamento e a tristeza dela. Não era a situação da casa dela, não eram as condições financeiras dela, nada disso. O lamento dela é que ela não podia ler mais a Bíblia. Sabe o que é isso? Isso é piedade, isso é devoção. Você está preocupado com as coisas eternas. Você está preocupado com a intimidade com Deus, a intimidade com Jesus. Vocês tinham que ver a tristeza dela, assim, de falar assim: pena que eu não consigo, mas eu gostava tanto de ler, agora é uma dificuldade. Eu peço para a amiga, tinha uma mulher que ajudava, vivia do lado da casa dela, peço para ela ler para mim. Poxa, gente. E às vezes a gente tem umas 3, 4 Bíblias em casa, tem no celular, tem Bíblia para tudo que é lado hoje, hein? E a gente passa semanas sem ler a Bíblia. Nem na igreja a gente lê a Bíblia, só ouve. Então, que nós possamos refletir nisso e buscarmos contentamento, buscarmos satisfação em Jesus, em que nós possamos ver, né, que Jesus ele nos sacia, Jesus ele cuida de cada detalhe da nossa vida, nos dá muito além. Amém? Seja grato a Deus. Amém? Vamos orar?